Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de revisão. Para a nossa prova geral, e só tem conteúdo fácil nessa primeira unidade. Nós vamos começar a falar de coisas mais dificultosas a partir da segunda, terceira unidade. Let's begin? Vamos começar? Aula 18.1 com temas bem fáceis, então a gente vai ver aí 3 aulas. Aula 2, aula 6 e aula 11. Como aulas para nossa revisão. Então, vamos começar. Where are you from? É a pergunta clássica que você faz para saber se alguém... Aliás, para saber de onde vem uma pessoa. E isso serve para qualquer coisa. País, country, nacionalidade, que é a mesma coisa. Nessa nacionalidade você vai querer saber de onde ela veio o país. Nationality. E também de cidade, estado, tanto faz. Então você pergunta where are you from? É a pergunta clássica. Então nessa aula a gente viu sobre países e nacionalidades, verbo to be, que ele tá junto aí, o verbo to be ele vem em muitas questões, como perguntar de onde você é. Você usa esse pronome interrogativo where, que ele vai fazer aquela pergunta, né? Onde, então ele significa onde ou aonde. Você tem o verbo to be aqui, esses 3, no caso, esses 2, porque aqui a gente não tá perguntando com o am, que é outro verbo to be no presente, porque aí nesse caso seria você mesmo perguntando para você da onde você é, e não faz muito sentido, a não ser que você tenha aí uma amnésia caso aconteça isso. Então, where are you from? Você quer saber de onde você é. No caso, a pessoa que você está perguntando, você quer saber de onde aquela pessoa é. Agora, where is he? Ou where is she from? Você vai perguntar para ele ou para ela, no caso, dele ou dela. Porque quando você pergunta where is he from ou where is she from, você está perguntando para uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa. Você não está conversando diretamente com ele ou com ela, tá? Então você quer saber a nacionalidade, de onde vem uma pessoa que você está falando sobre ela. Where are they from? Utilizando they, que é eles e elas, é a mesma situação, só que é como se fosse agora mais de uma pessoa, né? Mais de 2, assim por diante, podendo ser masculino ou feminino, tanto faz. Você está perguntando para uma pessoa sobre outras pessoas. Where are they from? Então, utilizando o verbo to be na pergunta, ele vem logo depois do pronome interrogativo, tá? Como vocês podem perceber, from sempre vai ser utilizado para fazer essa pergunta, tá? E a gente também viu o que mais? As respostas, né? Então, se alguém pergunta para você, where are you from? Você vai responder, I am from, e o country, que é o país, ou I am e a nationality, que é a sua nacionalidade. Perceba que na resposta de nacionalidade você não vai usar o from, você só vai usar o from para falar do seu country. Por exemplo, I am from Brazil, eu sou do Brasil. I am Brazilian, eu sou brasileira, já é minha nationality. E aí, obviamente, aqui vai seguir a mesma coisa. He, she, verbo to be utilizado com ele. Perceba que quando eu uso eu vou usar esse verbo to be aqui no presente, é o am, tá? Já a terceira pessoa do singular recebe o is. E todas as pessoas do plural, inclusive o you, que é tanto singular quanto plural, vai receber o verbo to be are. Então, he, she is from England ou he, she is English. Aqui é a nacionalidade e aqui é o country, o país. Muito bem, they are from the USA, eles são dos Estados Unidos. They are American, eles são americanos, que eu nem gosto mais de usar essa palavra americano, porque nós também somos americanos. Vocês não sabem? Pois estão sabendo agora, pois estamos na América do Sul, portanto também somos americanos. I am from Spain, eu sou da Espanha. I am Spanish, eu sou espanhol. We are from Brazil, nós somos do Brasil. We are Brazilian, nós somos brasileiros. She is from China, she is Chinese. Ela é da China, ela é chinesa. Então perceba que from sempre com country. E sem o from, só o sujeito e o verbo to be, ou um pronome pessoal aqui, podia ser Patrícia e Chinese, no multiverso eu posso ser chinesa. E é isso, gente, a gente tem aí, como eu falei, country nationality. Vamos lá fazer uma atividadezinha sobre isso? Esse assunto é super simples, né? Nem precisa ficar muito tempo nele, a gente tem lá aí esse texto sobre essa moça. E aqui tá pedindo o quê? Após a leitura do texto, você vai assinalar as alternativas verdadeiras. Aqui comigo, junto comigo.
Temos aqui, Alison is Spanish, Alison is from the USA, Alison is from Washington, D.C., hamburger is an American food, Alison and Leonardo DiCaprio are American. Então, pelo meu conhecimento de mundo, eu sei que o Leonardo DiCaprio é americano, portanto, essa aqui, a 5, eu já acho que é verdadeira. Mas se a Alison não for, aí essa aí não pode ser verdadeira, a gente tem que ver primeiro aqui. Mas pelas imagens, a gente vê aqui, né, a bandeira, a flag dos Estados Unidos, essa bola de futebol americano, né, nós temos aqui a Estátua da Liberdade, enfim, né, dá pra gente entender que ela provavelmente sim é dos Estados Unidos. Então ela começa aqui, hello, my name is Alison, I speak in English and Spanish, I'm from Miami, Florida, in the USA. Então já sabemos que ela é dos Estados Unidos, mas ela é de Miami, lá na Flórida. The capital of the USA is Washington, D.C. In my country, our national sports are football and baseball. Então ela diz aqui que a capital, a gente consegue ver, capital dos Estados Unidos é Washington, D.C., certo? In my country, que é nos Estados Unidos, no meu país, our national sports, ou seja, o esporte nacional, are football and baseball. É o futebol e o beisebol. Futebol que é diferente do soccer, que também é futebol. Por que eu tô falando futebol? Futebol, vamos falar que o Brasil conhece. Futebol, só que futebol do Brasil. Esse futebol usado aqui com essa bola se chama football. Our favorite food is hamburgers. Leonardo DiCaprio is a famous American actor. Então, ela fala que a comida favorita deles é hambúrguer. E sim, gente, eles comem hambúrguer. Isso porque eu sei, né? Não é, enfim, porque eles comem muito hambúrguer mesmo. Então, é uma loucura. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, enfim. Leonardo DiCaprio é um famoso ator americano. Então, a gente já sabe que a número 5 é uma alternativa correta. E além da 5, eu já consegui marcar aqui para vocês a número 2. A 2 diz assim, Alison's from the USA. A Alison é dos Estados Unidos, a gente já sabe. Logo, a 5 é verdade também. Mas antes disso, a Alison ela é da Espanha? Não é. Se ela é dos Estados Unidos, ela não é da Espanha. Então, Alison's from Washington, D.C. A Alison, ela é lá da capital dos Estados Unidos? Não, mencionou isso lá no textinho, mas ela só estava dizendo um pouquinho do país dela, que Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos. Então, não é verdade. Hamburger is an American food? Sim, a gente viu lá que eles comem muito hambúrguer. Então, sim, hambúrguer é uma comida americana. E o número 5 a gente já sabe que é verdade. Alison e Leonardo DiCaprio are American. Muito bem. Let's have fun. Foi essa aula aí de celebrations, months of the year e a preposition in. Então, só vai cair na prova a nossa preposição in. Somente ela, tá? A preposição on, acredito que não esteja na nossa prova. Então, a gente viu aí nessa aula várias celebrações around the world, né? Ao redor do mundo. E eu pergunto para você novamente, what is your favorite celebration? Qual é a sua celebração favorita? Nós temos a primeira aí, Thanksgiving, que nós não temos aqui no Brasil. E se alguém segue isso, não é comum. Então, Thanksgiving é o Dia de Ação de Graças. Ele acontece um pouquinho antes do Natal. Temos o St. Patrick's Day, porque é uma celebração até que ela saiu lá do país de origem, né, da Irlanda, e é muito comemorado nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil também tem as suas comemorações. É como se fosse o Halloween. Halloween também, a globalização trouxe o Halloween para cá também, para o Brasil. Temos também, como eu estava falando, de você, o Halloween, o Dia das Bruxas, como a gente conhece aqui no Brasil, também muito difundido no Brasil. Temos aí o clássico Christmas, que é o Natal. Além do Natal, nós temos o New Year's Day, que é o dia do Ano Novo. Muito bem. Temos também o Easter, que é a Páscoa. Months of the year, meses do ano. A gente viu vários meses, aliás, todos os meses que são 12. Então, vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.
e dezembro. Então, todas as minhas celebrações, elas estão aqui no lugar certinho. Para isso, não precisa saber de inglês, né? Precisa ter conhecimento de mundo. Então, a gente sabe que New Year vai ficar em janeiro. Por quê? Porque o Ano Novo, ele está entre dezembro e janeiro, né? Mas ele é o Ano Novo mesmo, só em janeiro. Então, ele fica lá em janeiro. Carnival, que é o carnaval que acontece em fevereiro, também é difundido lá fora do nosso país, tá? Fora do nosso país. Tem alguns países que fazem também o carnaval, mas do jeito deles. St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício, ele vai acontecer aqui em março. Easter, Páscoa, vai acontecer em abril. Mother's Day, Dia das Mães, em maio, May. July, essa aqui não é 4th of July, né? Isso aqui não é uma coisa do Brasil, isso é a independência lá dos Estados Unidos e acontece dia 4 de julho. Aqui no Brasil a gente sabe que é 7 de setembro, né? August, Father's Day, acontece em agosto. Independence Day, o dia da independência é em setembro aqui pra gente, né? 7 de setembro a gente conhece como Independence Day, dia da independência. E Halloween em outubro. Outubro. Thanksgiving vai ser em November, um pouco antes de Christmas, que é em December, no Natal. Que, aliás, é o Natal, perdão. Então, a gente está lá com mais situações. Olha só. Preposition in. Então, vai cair na prova preposição. Interessante que eu estou misturando inglês com português, está ficando engraçado. Preposição in. Então, ela é usada, a preposição in, ela está tanto em place e time, ou seja, lugar e tempo. Preposição de tempo, preposição de lugar. E aí você tem que entender que essa preposição e essa aqui, que não tá na nossa aula, só para deixar claro, elas têm as suas nuances, as suas diferenças. E são duas preposições, também tem uma outra, que é o at, que são 3 preposições que você tem que prestar muita atenção para não errar. Então, memoriza que vai cair na prova isso aqui. Que o in, ele é usado em quê? Antes dos meses do ano, tá? Então, você vai usar antes dos meses do ano. Então, temos aí in the USA, Independence Day is in July. Aí, esse in the USA não tem mês aí, mas a gente vai usar para, né, com países aqui. Então, in Brazil, in the USA, in Spain, que é na Espanha, e assim por diante, México. E temos aí também meses do ano. Independence Day is in July, lá para os Estados Unidos, é em julho, 4 de julho. Independence Day is in September. Independência do Brasil, no caso, dia da independência, é em setembro. Então, esse in vai ser usado antes de meses do ano. Além de antes de meses do ano, também vai ser usado em períodos do dia, como in the morning, in the afternoon, in the evening, menos à noite. À noite a gente vai usar o at night, que é esse aqui, que eu tinha comentado. Por isso que não tem a palavra noite aqui. Então ainda tem aí, mesmo que o in seja usado em períodos do dia, ainda tem aí as suas exceções. Temos estações, usado também, estações do ano, anos, décadas e séculos. Então, estações, anos, décadas e séculos. Temos in summer, no verão, in 2019, em 2019, in the 70s, ou seja, aqui está falando de décadas, na década de 70, na década de 70, como está aqui, in the 21st century, ou seja, no século 21. Vamos seguir, porque tem muita coisa ainda. Olha só, você vai assinalar as alternativas verdadeiras para mim. In the USA, Independence Day is in September. A gente sabe que não, que é dia 4 de julho, 4th of July. Então não é certo. Então a resposta está dando... Eu achava que ia dar um X aqui, mas não deu. Então, St. Patrick's Day is in March, na verdade. Tá faltando in aí. Eu até falei, mas tá faltando. Is in March, ou seja... o dia de São Patrício é em março? É em março. Então, sim, tá faltando um in aqui, tá faltando esse in antes do mês, tá? Como eu coloquei aqui, tá faltando antes de março. Thanksgiving is in November. Sim. Halloween is in October.
Sim. Father's Day is in May? Não é em maio, Dia dos Pais. Observe e responda, olha só. Após a leitura das informações verbais e não verbais contidas no quadrinho, podemos afirmar que o menino está celebrando o Natal, o menino está celebrando o Ano Novo, ou ele está celebrando seu próprio aniversário, ou até então o menino está celebrando a Páscoa, ou o menino está celebrando o aniversário de um amigo. Vamos lá, tá bem fácil, nem preciso saber muito sobre inglês, se bem que são palavras bem simples, vocês sabem, vocês conhecem. Mas a gente tem as informações não verbais, a gente vê que o chapéuzinho de festa, ele olhando animado para uma data, dia 19. A gente tem aqui bolo e a gente imagina que é uma festa de aniversário. Eu acredito que seja dele. Vamos lá. I like birthdays, the cakes, the presents, the social obligation to be happy. It's happy, it's perfect. Ou seja, eu gosto de aniversários, os bolos, os presentes, a obrigação social de ser feliz. É perfeito. Então, ele tá falando de aniversário e basicamente tem a ver com o aniversário dele. Afinal de contas, não tem mais ninguém aí no quadril a não ser ele mesmo. Então, o menino está celebrando o seu próprio aniversário. Bem simples, né? Fácil demais. Vamos para a nossa última parte aí, modo imperativo. Aqui chega um pouquinho mais de dificuldade para a sua prova e ainda assim nem tanta, porque o modo imperativo é fácil. A gente teve essa aula falando sobre healthy life, vida saudável. Let's get physical, né? Então a gente viu em várias situações e vamos entender o que é o modo imperativo. O modo imperativo é utilizado para expressar ordens, instruções, conselhos, avisar ou encorajar alguém, certo? E aí, o que vai acontecer? Você tá vendo esses exemplos aí. Drink water, don't drink soda. Eat salad, don't eat junk food. Be active, don't be lazy. Então, vamos entender as estruturas do modo imperativo. Para você formar a affirmative form do modo imperativo, porque você vai ter afirmativa e negativa, tá? Você não vai ter interrogativa, você vai ter afirmativa e negativa. Então, é formado com o verbo sem o to. O que é esse to aí? Todo verbo em inglês, tá? Ele nasce, imagina aí o verbo nascendo, ele tá brotando do chão, ele nasce com esse to aqui na frente dele. Então, por isso que você tem isso aqui, to be. O verbo é esse aqui, tá? Mas não é somente, porque você tem as variações, que é um verbo irregular, então ele vai ser de um jeito no presente, vai ser de outro jeito no passado, aí no futuro vai mudando. Tá? Então, todos os verbos têm esse to na frente. Nós chamamos de forma no infinitivo, a sua forma base. Tem vários nomes para você falar que é um verbo com esse to. Mas na forma do imperativo, ele vem sem o to. O que determina o quê? Que o verbo vem na sua forma base, porém sem o to. Então, você não precisa se preocupar com, por exemplo, conjugações verbais, porque você não vai ter. Olha só, o to be nasce assim. E na forma do imperativo, para você fazer dar ordens, instruções, você vai usar ele apenas como be, mais nada. E assim funciona com outros verbos. Então, be active, seja ativo. Have a healthy life, tenha uma vida saudável. Have é o verbo ter. Ele vem do verbo to have e eu uso ele sem o to. E aí eu uso o resto da frase, porque eu tô falando o quê? Tenha, aí eu tô falando o resto, aí eu falo uma outra parte da frase, que tem que ser qualquer coisa que você vai colocar. Tenha uma vida feliz. Have a happy life. E aqui no caso é vida saudável, healthy life. E assim por diante. Na forma negativa, você vai precisar usar esse carinha aqui chamado don't. É um verbo auxiliar junto com a sua partícula not. Então, do mais o not vai virar don't. Mas você também pode usar do not. Ou seja, don't be lazy. Eu posso também falar do not be lazy. O que é isso? Do not. Significa não. Tu não vai traduzir esse do pra nada. Esse do, ele tem tradução sim numa outra situação. Gente, o tempo terminou, mas deixa rapidinho aqui falar com vocês. Ele tem uma tradução, mas aquele você não vai traduzir ele. A tradução dele, na verdade, acontece quando ele é verbo de tradução. Mas aqui a classificação gramatical dele é de verbo auxiliar. Portanto, esse don't vai ser não. Apenas isso. Não. E aí aqui você vai traduzir o verbo e aqui o adjetivo. Don't be lazy, não seja preguiçoso ou preguiçosa. Don't eat junk food,
Não coma fast food. E o seu verbo vem na forma base, continua vindo na forma base, como vocês podem perceber. Então, olha aí, para a gente finalizar, a única alternativa que passa a ter um sentido correto ao acrescentarmos don't no início dela. Qual é que tem um sentido correto? Se eu colocar don't think positively, tem sentido? Eu estou pedindo para você não pensar positivamente, então não tem sentido, né? Não é legal falar assim. Don't worry less, não se preocupe menos, também fica estranho. Don't be lazy, não seja preguiçoso, faz sentido. Don't keep your values positive, não mantenha seus valores positivos. É estranho, né? Pera lá, não faz sentido. Don't exercise regularly. Também não faz sentido, que eu tô falando para você não se exercitar regularmente, colocando não na frente de todas essas frases. Portanto, a única que faz sentido é a letra C. Quando eu falo don't be lazy, não o quê? Não seja preguiçoso ou preguiçosa. Gente, deixa eu só dar uma corrigida aqui. Eu falei para vocês que era revisão da prova geral. Não, é revisão de recuperação na nossa aula 18. Corrigido aí, mas vocês sabem que é de recuperação. E é isso. See you next class. Bye, bye.